Lucas 22, 62 diz: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nós vemos esse momento de Pedro, que é um dos momentos realmente mais tristes, após a sua queda. E diz que Pedro chorou amargamente, porque verdadeiramente depois da queda, a consequência é o choro, a consequência é a frustração e a tristeza profunda. E realmente Pedro, ele foi tomado por este sentimento, este choro amargo, brotou do interior de Pedro por um motivo, a sua queda. Porém, nós vamos perceber que a queda de uma pessoa não ocorre de uma hora para outra. Quando você ouve falar que uma pessoa caiu em adultério, quando você ouve falar que uma pessoa caiu da fé, quando você ouve falar que uma pessoa realmente abandonou o lar, isso não foi de um segundo para o outro. Houve, na verdade, todo um percurso, toda uma caminhada que você vai perceber pela palavra que o diabo usa normalmente. Os passos da queda. Se nós compararmos aqui o que ocorreu com Pedro, nós vamos relembrar muito do que ocorreu com o próprio Sansão. Por quê? Porque parece que as estratégias do diabo para levar alguém à queda são bem parecidas. Como eu já ouvi a frase, o diabo, ele é cenógrafo. Ele usa as mesmas estratégias, só muda o cenário. E nós vamos ver juntos, agora, quais foram os passos que levaram Pedro à queda. Primeiro, você vai perceber aí na Bíblia Sagrada, Pedro, na verdade, ele precisava realmente se converter ao Senhor Jesus. Isso está em Lucas 22, 32, onde Cristo diz que Satanás queria se ir andar com Pedro, mas Jesus fala: Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Queridos, Pedro já estava andando com Jesus cerca de 3 anos. Todavia, ele ainda não havia realmente se convertido na essência, interiormente. Provavelmente, aquilo que eram suas características morais, naquilo que eram as suas deformações internas e pessoais. Embora ele já tivesse se livrado das redes externas, e muitas vezes ocorre isso. As pessoas vivem, na verdade, aquela libertação física, vivem a libertação de um vício, largam as redes. Como seriam essas redes? Redes simbolizam embaraços. Largam um vício, largam uma prática, e por causa que foram limpas destas práticas, porque tiveram força ou determinação para largar estes embaraços, muitas vezes a pessoa se julga convertida. Só que você vai perceber que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai ser uma testemunha. E eu quero que você perceba, primeiro, a primeira situação que leva o homem à queda é quando, na verdade, na sua essência, ele ainda não foi totalmente transformado, não foi ainda realmente liberto na sua vida emocional, sentimental, psicológica. E Pedro, ele precisava realmente ser um convertido ao Senhor Jesus. Segundo passo que levou Pedro à queda, ele era uma pessoa muito autoconfiante, presunçoso. Você percebe o versículo 33? Que ele diz para Jesus: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Queridos, em nenhum momento Pedro reconheceu a possibilidade de uma queda, ele não reconheceu a possibilidade de que ele deveria ser tratado,
ele não reconheceu o fato de realmente ser necessário haver uma transformação na sua vida. Mas a autoconfiança, eu estou pronto, eu consigo, eu não caio nessa. E há muitos que começam, na verdade, o processo de queda pela autoconfiança e acabam brincando com fogo. E realmente quem brinca com fogo vai se queimar. Quantas pessoas eu já vi? Elas permitem situações, são permissivas, são pessoas que passam, né, ali por aquilo que é, na verdade, palavras, ostentar uma força que não tem, porque a própria Bíblia fala que a carne é forte, mas o espírito ele está pronto. E eu quero que você perceba isso, que realmente a pessoa que brinca com fogo, ela vai acabar se queimando. Por isso, você vai perceber que na Bíblia, por exemplo, fala: jovens, fugir das paixões. Por que fugir das paixões? E do outro lado a Bíblia fala: resistam ao diabo. O diabo pode ser resistido, porém as paixões, elas não podem muitas vezes ser resistidas. Você tem que fugir delas. Mas quantas vezes você vê pessoas sendo enlaçadas? Por quê? Porque elas se julgam e intitulam fortes. Ah, eu não. Eu consigo vencer isso. Eu consigo. E ficam sendo, porque são permissivas, vão se permitindo e quando menos se apercebem, estão realmente totalmente comprometidas. Eu já vi pessoas entrando em vícios terríveis, tanto vícios, né, de cigarro, quanto de bebidas, quanto vícios de pornografia. Por quê? Não, porque eu consigo não entrar nessa. Mas eu quero falar para você, não seja uma pessoa autoconfiante. O homem que confia no homem é maldito. Homem é homem e Deus é Deus. Confie em Deus, busque a força de Deus e realmente você estará livrando os teus pés da queda. Terceira situação que ocorreu com Pedro. Pedro estava dormente espiritual. Perceba que disse o versículo 46. E disse-lhe Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. Terceira característica, a dormência. É momento de guerra, é momento realmente de vigilância. Levante e ore, vigie e ore, para que você não entre em tentação. Mas ao contrário, ao invés de haver uma vigilância, muitas vezes nós somos dispersos, muitas vezes nós somos dormentes, nós somos apáticos e acabamos o quê? Ficando ali no estado de letargia. Lembra-se de Davi? Era tempo dos reis saírem à guerra. Todavia, Davi ficou em Jerusalém, no seu palácio. E foi nesse momento que Davi, ele foi atraído e na sua atração ele acabou sendo realmente envolvido e caiu em adultério com Batseba. Sabe por quê? Porque era tempo de batalhar e ele acabou sendo passivo. E eu quero dizer para você, o outro passo que levou Pedro à queda é porque ele não vigiou e orou no momento em que era para se posicionar, mas ele acabou se entregando à dormência. Se você se lembrar de Jonas também, a palavra que foi dita para Jonas é: levanta-te, desperta tu que dormes. E realmente, que hoje o teu espírito possa despertar do sono e você volte a orar e vigiar, para que não caias em tentação. Outro passo para a queda. Diz que Pedro se afastou de Cristo. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram a Cristo e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Pedro era alguém que andava lado a lado com Cristo até então, mas agora ele começa a estar ali seguindo a Cristo de longe.
E quantos são assim? Ficam mantendo a distância, começam, na verdade, a se distanciar das coisas de Deus, começam a se distanciar da comunhão com Cristo, começam a ser, como muitas vezes eu já ouvi, o crente 6 horas, né? O crente 6 horas é o que? Ore por mim. Olha, vamos buscar a Deus. Não, eu não vou, não tenho tempo, mas orem por mim. E eu quero te dizer, a tua intimidade com Deus não se compara a nada, porque aquilo que precisa ser o teu referencial, o teu desenvolver de comunhão, isso ninguém vai poder tomar esse lugar. Como o próprio Cristo disse em uma parábola, que o rei fez uma grande festa e convidou os seus amados, e diz que um respondeu: "Ah, eu não posso porque eu estou ocupado, eu tenho um casamento". O outro disse: "Olha, eu não posso porque eu comprei uma terra e eu vou ver o meu campo". E cada um foi dando a sua justificativa, até o ponto que o dono, o rei, foi e chamou a todos aqueles que estavam, né, que não tinham justificativas, mas se renderam ao chamamento. E eu quero dizer para você hoje, para de justificar uma vida distante de Deus. Esse é um dos passos para o choro amargo. O choro amargo de Pedro, na verdade, teve um início. Ninguém cai do dia para a noite. Há toda uma caminhada e o inimigo, ele tenta realmente traçar esse percurso na vida das pessoas. Não fique seguindo a Cristo de longe, vivendo o testemunho dos outros, tendo conhecimento daquilo que os outros estão falando, sem ter a tua experiência pessoal com Cristo. Lembre-se de Maria e José. Todo ano eles subiam ao templo, mas quando eles passaram a subir ao templo por costume, diz que eles esqueceram Jesus no templo e eles voltaram para casa. E quando eles voltaram para casa, diz a palavra de Deus, que no meio do caminho, depois de 3 dias, eles se aperceberam que estavam sem Jesus e começaram a perguntar aos amigos, aos familiares, se Jesus estava por ali. Mas, na verdade, eles tinham esquecido Jesus no templo. E enquanto eles não reconheceram e não fizeram todo o percurso de volta, eles não puderam estar junto com Cristo. E eu quero te falar, Pedro passou a seguir Jesus de longe. Outro passo para a queda. Pedro assentou-se no meio daqueles que eram escarnecedores e alheios a Deus. Queridos, era momento de perseguição? Amém. Era momento de prisão. Cristo já tinha sido preso. Mas Pedro vai e assenta-se na fogueira do pátio, junto com um monte de pessoas que, na verdade, apoiavam aquela ação contra Cristo. E o Salmo 1 diz a respeito daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, a respeito daqueles que se alimentam de conselhos dos ímpios. E é inevitável, quando você passa a ser conivente com as pessoas incrédulas, com as pessoas do mundo, você vai passar ali a, na verdade, simplesmente a propagar aquilo que são os próprios sentimentos carnais. E diz então que naquele momento, Pedro, no meio daqueles ímpios, ele passa então a negar a Jesus Cristo, que é um outro passo que leva Pedro à queda. Versículo 57, ele negou a Jesus dizendo: mulher, não o conheço. Quando você passa a se assentar na roda dos escarnecedores, quando você passa a, na verdade, desenvolver mais relacionamentos com pessoas incrédulas do mundo do que com a obra de Deus, do que com filhos de Deus, você passa a negar valores divinos, você passa a negar. Quando Pedro estava ali assentado naquela fogueira, um começou a perguntar: você é um dos que andava com Cristo? Ele negou. O outro começou a perguntar, e muitas vezes é assim, quando você se adequa, quando você começa a sentar na roda dos escarnecedores, dos incrédulos, dos ímpios, eles começam ali naquele ambiente de zombaria a colocar em pauta as suas questões,
espirituais, as suas verdades espirituais. E para você não arrumar confusão, você começa a negar, você começa a negar os valores divinos, e você começa a negar que vai a uma igreja, e você começa a negar a palavra de Deus. Por quê? Porque você não quer confusão, sabe por quê? Porque você está envolto com aquilo que não é de Deus. Por isso, diz, em último lugar, no momento da queda, após ele ter negado Jesus, nós percebemos que nesse instante ele já estava bem distante de Deus. Quando ele nega Jesus, diz o versículo 61, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. E eu quero te dizer hoje, Pedro não estava mais diante do Senhor. Cristo tem que virar o seu rosto e procurar os olhos de Pedro. E eu quero te dizer hoje, Cristo move o seu rosto para procurar os teus olhos. A Bíblia fala no Antigo Testamento que o povo chegou num estado de apostasia, que eles iam para dentro do próprio templo e ficavam de costas para o altar e ficavam com os olhos voltados para o sol, adorando aquele brilho, o brilho do mundo. E muitas pessoas têm sido assim, tiraram os olhos de Cristo, tiraram os olhos, estão com os olhos voltados para o mundo, fascinados pelo mundo e pelo que o mundo pode lhes proporcionar. E diz então que Cristo move o seu rosto e olha em direção de Pedro, procurando os olhos de Pedro. E eu quero que hoje você possa se deixar encontrar, porque quando Cristo olhou novamente nos olhos de Pedro, procurou os olhos dele, diz que Pedro se conscientizou e chorou amargamente, se lembrando que tudo que Cristo falou era verdade, que tudo que Cristo falara realmente aconteceu e que Cristo realmente falara a verdade. Sabe por quê? Porque o mundo passa. Os prazeres deste mundo passam.